Então, olha aqui, gente, só lembrando a vocês, ó. No dia 5 de novembro, tem uma mensagem aí no grupo dizendo o seguinte, quanto ao projeto, tá? Quanto ao projeto. A segunda fase o prazo vai ser dia 23 de novembro. Aí vou devolver para amanhã para vocês as fases corrigidas. 23 de novembro. A terceira fase é 1º de dezembro. Tá? Esses prazos foram encurtados por quê? Porque para você saber se vai precisar fazer a P4 ou não, você tem que ter isso tudo corrigido. Não, vou devolver amanhã. Sim, da inicial. São os dois que eu tenho que corrigir, além do projeto. Tá, aí tem uma outra mensagem no dia 29 de outubro. 29 de outubro. Escolham uma das petições para fazer. Valerá até 1 e-mail extra na P1. Escolham outra petição. E ela está sobre as petições, o hoje das petições. Será a P2, vale dia 6, valendo 6. Esse prazo era dia 7. P3, no calendário, semana que vem. Matéria toda, é o que a gente está vendo hoje. Bem. Então, aqui, gente, não tira foto, senão que os dados das pessoas estão aqui. Conceito, um exemplozinho de sentença, acabou de sair, inclusive. Ó. Vistos, etc. Tal. Tá vendo? Vistos, etc. Isso é para dizer assim, olha, eu li o processo. Isso é um jargão forense que assim, olha, eu li o processo e o processo versa sobre isso. Aí tá aqui, ó, o relatório. Tarará, tarará, tudo relatório. A parte autora isso, autora isso. Ó, tá vendo? Totalmente desvalorado, não tem valoração. Aí tá separado em tópicos. Não, em tópicos não, tá separado no que aconteceu no processo. Aí depois, ó, é o relatório. Até aqui é o relatório. Até aqui foi o relatório. Aí depois ele começa a decidir. Aí ele começa a decidir, bota os fundamentos e tal, não sei o quê, parará, parará. De maneira bem sintetizada, até demais aqui. Ante o exposto, julgo, tá vendo? Falei, posto isso, isto posto, isso é o dispositivo. Isto posto, julgo improcedente. Condena em custas e despesas, mas tem gratuidade, então ele bota aqui, ó, observado 98, que é a justiça gratuita, e tal. É uma forma de escrever até diferente da do Rio. Do Rio, aqui é bem mais objetivo, até. Está parecendo mais uma sentença trabalhista. Mas, enfim, está atendendo a todos os requisitos. Agora vamos voltar para cá. Então, a gente viu aqui os elementos. Tá? E quanto ao dispositivo? Se faltar dispositivo, e por incrível que pareça, isso já aconteceu, o juiz esqueceu do dispositivo. A sentença parou na fundamentação. Se isso acontecer, o vício não é de nulidade. O vício é de inexistência. Então, isso também já foi pergunta de prova, de concurso. Se não houver dispositivo na sentença, a sentença não existe. Então, qual é a natureza do vício? De inexistência. Só que isso é algo no plano jurídico. Você tem que pensar isso no plano jurídico. Porque no plano prático, a sentença está lá, concorda? Você está vendo. Só que, juridicamente, de maneira abstrata, o vício é de inexistência. É o que você teria que responder numa prova. Porque, se não tem dispositivo, o juiz não julgou, concorda? Ele não julgou, qual foi a resposta? Virou um parecer a sentença. Aí tem aluno que também já está na prática e tal, e às vezes confunde e pergunta assim, tá, é inexistente, mas lá na frente, o tribunal não acaba anulando ou declarando nulo? Sim, mas na verdade o que o tribunal faz lá na frente é declarar nulos todos os atos da sentença em diante. Mas, ontologicamente, juridicamente, o vício da sentença é de inexistência.
Uma coisa é o que o tribunal vai reconhecer mais adiante. A outra coisa é o vício na essência, propriamente dito. O vício é de inexistência. Não tem julgamento. Só tem uma folha de papel ali, né, que nem a folha de papel, porque está na tela. Seguintes são. E o tribunal acaba declarando nula a própria sentença. Ele não costuma dizer, declaro inexistente. Porque, afinal de contas, o ato está lá. Né? Então, na praxe forense, acaba sendo declarada a nulidade. Mas, na essência, num concurso público e tal, você diria que o vício é de inexistência. O próprio ato está comprometido. Tá? Bem, seguindo aqui a ordem, coloquei ali a questão da classificação. Classificação da sentença. Isso é relevante também mais por uma questão teórica mesmo. Isso vive sendo cobrado. Os membros aí das bancas de concurso, eles adoram esses termos aí, ó. Condenatória, mandamental, declaratória, desconstitutiva ou constitutiva, como eu botei ali no quadro. Como eu botei ali no quadro. Em primeiro lugar, quando você raciocinar no processo civil, gente, sempre raciocine assim. Em processo civil, a gente precisa olhar para os 3 elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. E tudo em que você pensar, você tem de olhar para isso. Por que eu estou falando isso? Porque ali eu estou falando de classificação da sentença, certo? Aí você vai dizer assim, essa sentença inteiramente é condenatória. Estou falando de maneira hipotética. Não necessariamente toda a sentença é condenatória. Sabe por quê? Porque você pode ter uma sentença que julgue 2 pedidos. E um deles tem natureza declaratória, o outro tem natureza condenatória. Então, tudo em que você pensar em processo, você pode ter que desmembrar. Mas eu vou desmembrar como? Vai desmembrar segundo os elementos da ação. Olha o que pode acontecer, para te dar outro exemplo. Você tem 2 réus. A sentença pode ter uma classificação para um réu, a sentença pode ter uma classificação para um réu e outra classificação para outro réu. Então, cuidado para não achar que toda sentença é isso ou não, acabou. Não é isso. Você tem de olhar para todas as partes, todas as causas de pedir, todo pedido. Então, por exemplo, se eu movo uma ação com 2 pedidos em face da Daniele, um é julgado improcedente e o outro é acolhido para condená-la em algo. O improcedente, a sentença tem natureza declaratória. A outra parte em que ela foi condenada, a sentença é condenatória. É a isso que eu quero chegar. Uma sentença que é classificada de 2 maneiras. Por quê? Porque tem 2 conteúdos. Um conteúdo é condenatório, o outro é declaratório. Um ele acatou, o outro ele rejeitou. Pronto, tem uma sentença desmembrada. Uma sentença que tem 2 classificações. Mas professor, nessa variação criança está disponível um tipo do processo? Sim. Uma folha só ou quer 2 tipos do processo? Não, tá na mesma, ali na árvore está no mesmo ícone. E todo o julgamento vai estar lá, como aquela sentença que eu acabei de mostrar aqui. Não. Ele está julgando 2 ações, mas na mesma sentença. Bem, a primeira classificação eu nem botei ali, mas você pode incluir. Eu nem vou falar dessa que está ali primeiro, eu vou falar de uma outra, que é a classificação que divide a sentença em terminativa e definitiva. É importante ter isso em mente, que a sentença pode ser classificada em terminativa ou definitiva. Isso é bem simples. Terminativas são as sentenças do 485. Terminativas são todas as sentenças do 485. São as sentenças sem resolução de mérito. Não, 485. Sentença terminativa está no 485. E a outra é a definitiva. Sentenças definitivas estão no 487. São as sentenças de mérito. São as sentenças em que houve definição. Não, porque a outra termina também. O terminativa vem de terminar sem definir. É um termo, inclusive, mal colocado. Não, é uma sentença. Cara. Então, aí, se ele é um imbecil, não posso fazer nada. Porque... Não, mas às vezes ele está certo, porque se for uma decisão interlocutória, não é sentença. Então era sentença mesmo.
Então é sentença. Então é sentença. Exatamente, que é decisão interlocutória. Isso. Então, sentenças terminativas, elas só terminam, esse nome vem daí. Só termina, mas não define nada, porque não julga o mérito. Só diz, por exemplo, que a parte não é legítima. Isso é uma sentença terminativa. E definitivas são as que resolvem o mérito. Julga procedente, improcedente, homologa um acordo, tal e tal. Todos os do 485. Ilegitimidade, falta de pressuposto processual, julgou extinto por convenção de arbitragem, por abandono de ação. São todos os casos de não atendimento a alguma condição ou pressuposto processual. Só que a falta do valor da causa daria ensejo à emenda. Se a parte continua sem apresentar, aí seria caso de inépcia e cairia no 4851. Agora, presta atenção no seguinte. Uma mesma sentença, presta atenção nisso, uma mesma sentença pode ser terminativa e definitiva? Se tiverem dois pedidos lá e julgados de maneira diferente, não vai poder ter duas classificações? Lembra que pode ser declaratória e mandamental e tal? Uma mesma sentença pode ser terminativa e definitiva. Por quê? Porque para um pedido foi terminativa e para outro foi definitiva. Ou para um autor foi terminativo e para o outro foi definitivo. Caso de litisconsórcio. Então, cuidado com isso. Você pode ter que desmembrar essa classificação. Bem, as sentenças definitivas, ou seja, as de mérito. Desculpe, ela é definitiva, não é porque não caiba recurso. Tá? Por que eu falei que ela é definitiva, segundo a doutrina? Porque define. Não é porque não cabe recurso. É porque resolve. É definitiva porque julga o mérito. Não é porque não cabe recurso. Contra a sentença de mérito, eu não tenho direito a recorrer. O Lula não recorreu da condenação dele? A sentença foi definitiva, porque foi uma sentença de mérito. Mas ele recorreu. Recorreu e vai para a segunda instância. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O definitiva tem a ver com conteúdo, não tem a ver com cabimento ou não de recurso. Tá certo? Bem, a outra classificação é essa que está ali no quadro. Condenatória, mandamental, constitutiva ou desconstitutiva, ou declaratória. Pois bem, isso não tem grande relevância prática, mas teórica tem total, porque isso é perguntado a todo momento. E aí, para saber se é uma ou outra, você olha para o conteúdo da sentença, desmembrando nos elementos da ação, não se esqueça. Então, vamos lá. Se aquela parte da sentença apenas se limita a declarar a validade ou falsidade do documento, a existência ou não de uma relação jurídica, ou simplesmente a veracidade ou não de determinado fato, tudo isso são casos de sentenças meramente declaratórias. Declara a existência ou não de uma relação jurídica, a verdade, a veracidade ou não de um fato, a veracidade ou não de um documento, ou as de improcedência, que julga o pedido do autor improcedente. Todas essas são de que natureza? Declaratória. Porque ele se limitou, o juiz se limitou a declarar, ele não foi além. Então, por exemplo, tem um processo famoso, deve estar até no Google, se você procurar, em que uma pessoa que foi torturada lá no regime de 64 moveu uma ação em face do torturador, lá em São Paulo, o advogado, me parece, o Sérgio Bermudes, para mover uma ação declaratória de que o fato aconteceu. Ele só queria isso. Ele só queria, porque o torturador dizia que não torturou ele. Então, ele só queria ter razão. Ele moveu uma ação para ficar comprovado que ele foi torturado. Ele não pediu indenização. Porque se ele pedisse indenização e ganhasse, essa parte da sentença não seria declaratória, seria condenatória. Mas não, o juiz se limitou a declarar. Quer dizer, eu nem sei, eu nunca vi essa sentença. Eu estou falando que eu vi aí na imprensa. Mesma coisa, declarar a paternidade ou não. Declarar se uma relação jurídica existiu ou não. Declarar se um contrato existiu ou não. Veja, veio o Itaú e negativa meu nome. Eu penso, eu nunca tive conta no Itaú, que maluquice é essa? Aí eu que movo, o que eu faço? Movo uma ação com pedido declaratório,
declaratório de inexistência da relação jurídica. Porque eu quero é declarar que o Itaú não me conhece, que não existe relação jurídica entre nós dois. Mas é óbvio que eu não vou perder a oportunidade de pleitear a indenização. Mas a indenização já entra no condenatório. Porque aí o juiz não está só declarando. Ele está impondo algo. Presta atenção nisso. No declaratório, o juiz não impõe nada. Ele não determina que haja a satisfação de nenhuma obrigação. Porque quando o juiz impõe alguma satisfação, isso já vai ter natureza ou condenatório ou mandamental. A gente vai ver. No declaratório, limita-se a declarar se algo é legítimo ou não, verdadeiro ou falso, se existe ou se não existe. Se declarou e foi além, aí você nem vai chamar de declaratório, você vai chamar do além. Né? Por exemplo, se eu movo indenização contra o Itaú e o juiz diz, você faz jus à indenização, concorda que o juiz está declarando que eu tenho direito. Mas não importa. Quando ele declara que eu tenho direito e condena o réu a algo, aí o que vale não é o declaratório, aí já virou condenatório. Aí o condenatório ali está para isso. Condenatório significa impor a satisfação de obrigação a outra. Condenatório existe nesse sentido. Impõe-se a satisfação de alguma obrigação a outra. A condenatória. Só que a condenatória, em regra, é só para a obrigação de pagar. Isso já é divergente, mas... Não, vou chegar lá. Chega lá. Então, condenatória, a princípio, é para a obrigação de pagar. Sim, mas e a obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa? Elas, em regra, elas são consideradas pela maioria da doutrina como sentenças mandamentais. Daí o nome mandamental. Mandamental vem de mandamento, vem de ordem. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que se o juiz impõe que a Brenda pague algo a alguém, isso é condenatório. Se o juiz impõe que a Light não corte a luz da UFRJ, como ele fez isso agora, autorizou que não pagasse e não precisava cortar. Isso é uma sentença, na verdade, nem uma sentença, foi uma liminar. Isso é uma decisão interlocutória mandamental. Ele deu uma ordem, não desligue a luz. Na verdade, a ordem foi voltar, né? Foi restabelecer. Mas até tome cuidado com isso, pessoal. Então, uma empresa importante aí pode não pagar luz. Na verdade, pelo que eu vi na imprensa, o juiz fez um plano de pagamento. Ele falou, eu vou te deixar mais uns dias com luz, mas você tem que pagar 5 milhões até tal dia. Então, não tem nenhuma autorização em lei para isso. Ele está construindo ali uma norma, né? Tendo em vista que é o UFRJ, não sei o quê e tal, é uma universidade pública, o que é bem complicado, né? Ao invés do juiz, ao invés do Lula ter ido para a Rússia, ele pagava a luz do UFRJ, pronto, teria resolvido o problema. Mas ele prefere ir para a Rússia passear. Bem, mandamental, então se refere à obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa, enquanto o termo condenatório é mais para a obrigação de pagar. Ah, isso é assertivo, isso está em algum lugar, não, isso não está em lugar nenhum, gente. Isso é uma interpretação puramente doutrinária. Bem, pagar. Pagar é porque o código fala pagar a quantia certa, porque o termo pagar, na verdade, seria quitar. Então, você pode pagar dinheiro, você pode pagar entregando um carro. E o último que você vê ali é o constitutivo ou desconstitutivo. Constitutivo ou desconstitutivo significa construir uma relação jurídica ou desfazê-la. Construir uma relação jurídica seria constitutivo. Ou desfazê-la seria desconstitutivo. Por exemplo, divórcio. Todo divórcio é uma sentença o quê? Desconstitutiva. Toda sentença que rescinde um contrato é desconstitutiva. Ela está desconstituindo a relação jurídica. Ou desconstruí-la. Ou desconstituí-la. Construir ou desconstituir uma relação jurídica, gente. Construir ou desconstituir uma relação jurídica. Isso é a sentença constitutiva ou desconstitutiva, conforme o caso.
E aí é muito difícil você ter uma sentença que seja constitutiva. Todas são duvidosas, entram num subjetivismo. Porque, pensando bem, o juiz constitui alguma relação jurídica? Ou são as partes que se unem? É o juiz que constitui a relação jurídica? Exatamente. Normalmente, quando você pensa no constitutivo, ele acaba caindo no declaratório. Porque quando o juiz reconhece algo, é algo que já existia, não foi o juiz que constituiu. Só que, de fato, existem situações que realmente quem constrói é o juiz. Por exemplo, é o caso do compromisso arbitral, lá na arbitragem. O que é o compromisso arbitral? Eu fechei um contrato com a Daniele. E no nosso contrato, se tivesse litígio, a gente ia para a arbitragem. Aí teve o litígio, mas a gente não foi para a arbitragem. Quer dizer, um dos dois não. Né? Bom, aí eu falei, Daniele, a gente tem que começar a nossa briga lá no árbitro. Aí a Daniele, não, a gente nem nomeou o árbitro, eu não quero ir para árbitro nenhum. Ela está querendo mudar de ideia, ela não tem direito de mudar de ideia. Aí o que eu faço? Eu movo uma ação em face dela para o juiz nomear um árbitro. E aí, quando o juiz nomeia o árbitro, isso é constitutivo, porque é ele que está nomeando. É ele que está constituindo esse compromisso. É um dos poucos exemplos que a gente tem. Uso capião no passado. Uso capião no passado era tida como constitutiva também. Mas depois, não, na verdade é declaratória, porque ela está constituindo essa. Ela está declarando. Não, a pessoa já tem direito ao uso capião. Ela já estava morando lá, não é o juiz. Paternidade, não é o juiz que está construindo nada. A paternidade já existia. E por aí vai. Outro exemplo, com o qual eu nem concordo muito, mas existe, é o caso do reconhecimento de união estável. Também há quem coloque isso como constitutiva, como se o juiz estivesse constituindo essa relação. Na verdade, o juiz está formalizando. E aí tem doutrinadores que sempre que a formação seja muito importante a atuação do juiz para aquele reconhecimento, a tendência é tratar aquilo como uma sentença constitutiva. Oi, é porque você se preocupa em anotar. As minhas palavras pouco importam. Mas fala. Sobre sentença constitutiva, que pode ser. Aí eu falei que o exemplo da união estável é um exemplo que alguns colocam como constitutiva, como se estivesse construindo aquela relação jurídica. Mas por quê? Porque muitas vezes a atuação do juiz é primordial. Principalmente se uma das pessoas já morreu. O casal tinha união estável, um morreu. E aí interessa, porque ficou, provar essa união estável. Uma sentença judicial, muitas vezes, é crucial. E aí isso acaba sendo tratado como constitutivo. Bem, seguindo. A retratabilidade. A retratabilidade. Olha aqui. Ó. Ok. Estou falando do 494. Olha lá. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la nesses casos. E aí ele dá 2 casos. Então, a sentença, em regra, é o quê? Retratável ou irretratável? Se você só pode alterar nessas situações, a regra é que ela seja o quê? Irretratável. A regra é a irretratabilidade. A regra é, uma vez proferida a sentença e publicada, ela é irretratável. A não ser quando a própria lei autoriza que seja retratada. Aí, de novo, historinha lá do início da aula. Esse sentença que ele menciona ali é em sentido estrito ou em sentido amplo? Amplo, amplo. Tudo aqui é em sentido amplo. Vale para acordo, decisão monocrática, decisão interlocutória de mérito. E mais, o 494, você deve combinar o 494 com o 330
O 332, 494, você combina com 330, o 332, e o parágrafo 7º do 485. E o parágrafo 7º do 485. É, apelação. Ou de execução. Ou de execução. Que embargos? Não, embargos é cabível em qualquer situação de omissão, obscuridade ou contradição. Então, no caso, Contra a sentença, contra a decisão interlocutória, contra acordo, contra a decisão monocrática, contra tudo. Apelação em barra parece similar. Não, é porque às vezes eles cabem contra a mesma decisão, por isso que é confuso. Você só pode proibir quando houver obscuridade, contradição ou omissão, ou alegar isso. Mas você vai ver isso mais adiante. Lá em processo 4 só. Não é nem semestre que vem, só no outro. E às vezes a decisão de entrar ou não é meio complicada. Mas então, esses artigos todos aí que eu passei para vocês, todos prevêem retratação. Preste atenção nisso. Todos prevêem retratação. Retratação não está só no 494. Está em todos esses artigos aí. Ou seja, a princípio o juiz pode julgar e se retratar? Não. A não ser quando? Quando a lei autoriza. E quando a lei autoriza? Nesses casos. Você tem que fazer essa remissão no 494. E em todos esses casos, isso só tem relevância depois de publicada a sentença. Se a sentença não foi publicada, não tem problema. Mas o que é ser publicada? E é outra coisa também. Porque ele não está falando de diário oficial ali. Publicada, na verdade, significa publicizada, isto é, acessível. Então, se a sentença foi para os autos, ela já é irretratável, é isso que eu queria dizer. O publicado ali não é publicada no diário oficial. O publicado ali foi para os autos. Já se tornou acessível. Se tornou pública, exatamente, se tornou pública. Só que não é tudo, porque às vezes tem pessoas que têm um poder inacreditável, né? Ele sabe como o juiz vai julgar antes mesmo do juiz julgar. Tem jornalista que ele já divulga a sentença e ninguém sabe ainda, mas ele já divulga. Óbvio, porque tem um mercado aí, um câmbio negro aí de informações espúrias. Então, onde eu quero chegar? De repente, tem alguém subindo a sentença para o processo, mas alguém já tem essa sentença por aí, publicou, não sei onde. Aí não importa, aí não tem relevância. Porque ela até se tornou pública, mas não formalmente. Então, é se tornar pública formalmente. Como é que se torna pública formalmente? Juntada aos autos. Ele não está falando de publicação no Diário Oficial. Juntou, não pode alterar. Então, por exemplo, eu sou juiz, condenei lá o Joãozinho a pagar 100 mil. Subi a sentença para o processo. No dia seguinte, dormi, não, condenei muito alto o Joãozinho. Vou mudar essa sentença. Mesmo, às vezes eu pergunto isso em prova. Eu falo assim, olha só, o juiz deu uma sentença totalmente errada. O juiz mandou o sujeito para prisão perpétua, nem cabe no Brasil. Aí ele acorda, que merda que eu fiz, vai lá e altera. Eu pergunto isso na prova. Aí você diz, pode alterar, isso é mais do que justo, tem que alterar mesmo. Pode coisa nenhuma. Já era, não pode. Não pode. Só pode, como você viu ali, se houve erro material. Erro material é erro material. Eu queria falar uma coisa e disse outra. É simples, é objetivo. Aí erro material eu posso alterar a qualquer momento. Não é erro de julgamento, é erro material. Ou, se eu fui omisso, obscuro ou contraditório, aí a parte entra com embargo de declaração, aí eu altero. Aí é minha chance. Então, se eu dei uma sentença e errei, eu, se fosse juiz, eu ficaria ali, tomara que a parte opõe embargo de declaração, eu vou aproveitar o embargo e vou alterar. Se não, não posso. Tem outras hipóteses? Tem também. Eu falei para vocês aí. 330 e 485. 330 e 485 é o seguinte: o juiz deu uma sentença sem mérito. E a parte veio e apelou. Aí o juiz pode voltar atrás. Veja que de ofício não. Ele pode voltar atrás por quê? Eu julguei extinto dizendo que a petição da Daniela era inepta. A Daniela vai dizer, não é inepta não, Bira, tá maluco, não sei o que, olha, realmente, eu posso voltar atrás. Mas ela tem que apelar. Se ela não apelar, eu não posso alterar. Gente, de ofício só pode alterar em uma situação, erro material. Só não tem nenhuma outra no processo civil brasileiro que permita alguém alterar uma sentença, por mais errada que esteja. De ofício só com caso de erro material.
Tem, está relacionada à inércia e ao cumprimento do ofício jurisdicional. Eu não posso ficar retroagindo e mudando de ideia. Então. O prefeito pode. Ia fazer escola, não quero mais, vou fazer outra coisa. O juiz não pode. Tá, então de ofício só em caso de erro material. E nos outros casos de provocação? Aí então aí, no caso de apelação ou no caso de embargo de declaração. Aí tem o 332, o 330 e o 485, parágrafo 7º. São todos casos que prevêem, e o 494. São todos que prevêem que teve sentença, a parte apelou, volta atrás. Agora, veja bem, é outro erro também que os alunos cometem. Até advogado já me perguntou isso. Ah, o juiz julgou improcedente. Não é do 332. É em outro caso. Depois da perícia, o juiz julgou improcedente. E depois ele fez a merda que fez. Aí o autor apela. Aí o juiz volta atrás. Não, não pode. Hipótese alguma. Não cabe. Não está autorizado em nenhum desses artigos. Porque agora eu não falei mais extinção sem mérito. Eu falei que o juiz julgou o quê? O mérito. Se o juiz julgou o mérito e não foi pelo 332, ele não pode voltar atrás. Por mais merda que tenha feito, não pode voltar atrás. Mas a parte apelou. Não, quem vai alterar isso agora não é mais ele. Quem vai alterar isso é o tribunal. Perceba bem, eu não falei do 332. O 332 permite isso. Se eu julguei liminarmente improcedente e a parte apelou, aí o juiz pode voltar atrás. Isso está previsto no 332, por isso que eu falei dele desde o início. Sétimo, que é a sentença sem mérito. Inclusive uma novidade. Não podia voltar atrás em qualquer hipótese de sentença sem mérito. Agora pode. Qualquer hipótese de sentença sem mérito, se tiver apelação, o juiz pode voltar atrás. Oi? Não, apelação. Né? Agravo qual situação de agravo? No caso da 332? Não, é apelação. Não, mas você falou que ele Então, apelação, cara. É apelação, é sentença. Você falou que não pode mudar de forma alguma de apelação. É a sentença com mérito que não cai no 332. Que seja com mérito do 487, mas não caia no E 332. aí vai alterar só com a Aí, para alterar, só com apelação, com recurso cabível, que é apelação. E mesmo que tenha apelação, ele não pode voltar atrás. Ah, isso não volta atrás. Não pode voltar atrás. No caso de sentença com mérito, a única hipótese que ele pode voltar atrás é no 332 do CPC. Já ganhou um décimo. Um pontinho. 0,001 décimo. Olha, nada desses capítulos cai na prova, tá? O que cai na prova de sentença é 485 ou 495. De sentença, só 485 ou 495. Olha aqui. Coisa julgada. Presta bastante atenção nisso, gente. Isso é uma coisa que vocês vão ver a vida toda. Ó. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável a decisão não mais sujeita a recurso. Então, para haver coisa julgada material, a decisão não pode mais o quê? Estar sujeita a recurso. Então, eu fiz um desenhozinho aqui. Porque às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aqui, ó. A sentença. Esse S de sentença é sentença em sentido estrito ou amplo? Amplo. Sentença em sentido amplo. Foi proferida a sentença. Pode ser acordo, pode ser decisão monocrática. Vai haver um prazo para recorrer ou simplesmente não cabe mais recurso. Porque, por exemplo, isso aqui pode ser do Supremo. Não tem mais o que fazer. Por isso eu escrevi sentença. Esgotado o prazo para recorrer ou não cabe mais recurso. Não importa. O fato é, se passou o prazo e não cabe mais recurso, essa sentença se tornou o quê? Irrecorrível, concorda? Irrecorrível. Qual o nome disso? Coisa julgada formal. Simples assim. A coisa julgada é uma o quê? Qual palavra está aqui? Ó?
qualidade de que se reveste a sentença. Não é um efeito da sentença. É um estado jurídico. É um atributo. Se eu não posso mais recorrer, a sentença se tornou o quê? Irrecorrível. Tem a ver com preclusão. A coisa julgada é uma espécie de preclusão. Ou não dá mais para recorrer, cabia recurso, mas não dá mais, ou simplesmente não cabia mais. Então, simples assim. A sentença se tornou o quê? Irrecorrível. Qual é o nome dessa irrecorribilidade? É uma preclusão. Qual é o nome dessa preclusão? Coisa julgada formal. Por que é meramente formal? Porque não tem relação com o conteúdo. Não tem nada a ver com o conteúdo. Tem a ver apenas com a recorribilidade ou não. Passou o prazo para recorrer, ou já não cabia mais, ela se tornou irrecorrível. Simples assim. Sim, sim. Não sei. A minha ideia é até 11h30. Ah, obrigada. Nada. Pois bem. Então, esse estado se chama coisa julgada formal. Só que não é isso que está no 502. O 502, ele não está falando de coisa julgada formal. Ele está falando de uma outra coisa julgada, concorda? Qual era o nome que estava lá? Denomina-se coisa julgada o quê? Material. É porque eu estou de mau jeito aqui. Sim. Por que saiu também? Nossa, tem vontade de pronto. Ele não está falando de coisa julgada formal, ele está falando de coisa julgada o quê? Material. Mas para ter a coisa julgada material, da qual a gente já vai falar, a sentença precisa ser o quê? Qual é o nome disso aqui? Irrecorrível. Então, dependendo do caso, a sentença que for irrecorrível, ela também é o quê? Imutável. Mas só vai ser imutável se a sentença for de quê? Só de mérito. Ou seja, as sentenças do 487. Por isso eu dividi, sentença sem mérito e sentença com mérito. Sentença sem mérito e com mérito, ambas atingem o quê? Irrecorribilidade. Só que só a sentença com mérito vai ser imutável. Porque ele está dizendo ali, será imutável a sentença que seja de quê? De mérito. Então, sentença de mérito está em que artigo? 487. Então, a sentença de mérito que se torna irrecorrível, ela também se torna o quê? Imutável. A sentença de mérito, isso está escrito no 502. A sentença de mérito que se torna irrecorrível também vai se tornar imutável. Mas o que é o imutável? Não posso alterar o conteúdo dela. Transitor e julgado não pode ter outra ação. Isso não tem nada a ver com recurso. Recurso é cabível. Só que quando não cabe mais, já transitou em julgado. Então, cuidado para não achar assim, é imutável, então eu não posso recorrer. Não, a história de não pode recorrer já passou. Já acabou o recurso. Acabou o prazo para recorrer, ou não cabia. E com isso, se for uma sentença do 487, além de irrecorrível, o conteúdo também é imutável. E aí isso tem um nome. Qual é o nome disso? Coisa julgada o quê? 502 chama de quê? Material. Por que nessa sentença do 485 é irrelevante o conteúdo? Por que ele só fala sentença de mérito, não fala sem mérito? Por que o 502 ignora o 485? Porque foi definido algo no 485. Inclusive, o 485, a sentença é o quê que a gente viu? Qual é o nome da classificação?
terminativa, não define nada. Então está tudo ligado. Se é terminativa, é uma coisa julgada meramente formal, não importa o conteúdo, porque terminou, mas não definiu nada. Mas aqui não. Aqui, ó, a sentença é definitiva. Então ela definiu. Por isso que o conteúdo precisa ser imutável. Senão eu movo a mesma ação 10 vezes até ganhar. Até cair num juiz que eu ganho. Exatamente. Às vezes interpõe mais de um recurso. A matéria vai até aqui.